Olá pessoal, tudo bem? Então hoje abrindo aí uma semana útil mais curta, hoje teremos Tesouro Direto na parte da tarde, se não me engano às 14 horas, e então vai ser aí um período de 4 horas para poder ver as taxas, para investir ou não, e eu decidi deixar para hoje o conteúdo da parte estatística. Começando com o Tesouro IPCA 29, nós temos esse papel muito estável. A gente percebe aqui que do final de janeiro para cá, em três ocasiões ele bateu 5,51, em uma ocasião bateu 5,50 e a mínima foi 5,45. Muito estável, muito estável. Eu também mantenho aqui a variação de taxa na semana e em 30 dias. E olha só que interessante, pessoal. Em 30 dias, com relação ao 9 de janeiro, a taxa subiu 0,20%. Vamos conferir aqui, ó. 9 de janeiro ali, ó. 5,27, 5,47 agora. Pela, entre aspas, lei da marcação a mercado, taxa sobe, preço cai. Só que não, pessoal. Taxa sobe, preço sobe. Preço em 30 dias subiu 0,02%. Pode dizer que foi um empate, mas vamos ver quantos centavos ele subiu. Ó, 3.189,27, 3.190, quer dizer, não chegou a R$ 1 a diferença. Mas já demonstra, pessoal, que o título ele tem uma influência maior do tempo do que a marcação a mercado. O tempo influencia mais nesse título do que a própria marcação a mercado, justamente porque ele está entrando agora no curto prazo. Vencendo em maio de 29, ele tem 5 anos e 3 meses para o seu vencimento. Daqui a pouco ele entrou no curto prazo. Vocês vão ver a partir de maio, ele vai ficar muito planinho, muito previsível. E é uma proteção que eu vejo, sempre. Essa semana eu coloquei dois dados novos. Esse dado aqui eu acho que eu vou manter, vou passar a manter com uma estatística que a gente vai olhar sempre. Bom, preço mínimo e máximo do período 2022 para cá, ou quando o título existe, né? Ou desde o momento que o título existe. Olha aqui, pessoal, 17% a variação de preço. Tá, isso dá uma ideia do que o título rende no tempo e dá uma ideia da oscilação, de quanto oscila. Depois nós vamos ver com o 35 e 45, porque eu coloquei esse delta em percentagem para todos os títulos. E o preço médio de 30 dias. Eu acho que esse aqui é um excelente parâmetro, pessoal, para a gente avaliar, porque títulos com vencimento mais curto, eu gosto muito de olhar o preço. Veja que 3.181, se a gente olhar aqui a tabela de preço, ó, tá na média. Digamos que 3.188, 3.190 foram os momentos menos favoráveis. Mas olha aqui, ó, 3.172 a 5,51, 3.175 a 5,50, não é tão longe assim. Está muito parecido com o preço médio dos últimos 30 dias. Então, uma dica boa é olhar esse preço aí para os títulos mais curtos. Talvez para o Educa Mais 26, 27, isso vale a pena também. Prefixado 27. Se bem que é um título que eu também não acho que está com taxa muito baixa no momento. Bom, IPCA 35. Então nós temos aí uma. Sobre os quartis, pessoal, não mudou quase nada. Né? Vamos ver aqui. 5,5. Ó, 5,51. Ó. Quando ele bateu esse. Por que é importante a gente ver esse 5,51 antes de entrar no 35? Porque ele está no Q3, né? Mas é aquela coisa, 5,49, 5,47. Não tem como ser ruim. A diferença de preço é tão pequena. A gente está girando ali tudo em torno de 3.180, então tá bem tranquilo.
Tá, IPCA 35, pessoal, como é que esse título tá? 5,59. Então ele tá no Q2 baixo. Ele teve uma redução de preço na semana nos últimos 30 dias, porque a taxa subiu e porque ele tem mais prazo. Então 11 anos já reflete um pouquinho, embora seja bem tranquilo também. Caiu 0,35 nos últimos 30 dias por ter subido 0,13 na taxa. A oscilação de preço, 22, 23 e 24, já é maior, ó, vai para 28%. Tá? Só depois para a gente comparar aqui rapidinho, no 45 vai para 36%. Olha aqui, pessoal, conforme aumenta o prazo, o título oscila mais. Isso é bem óbvio, né, para todo mundo. Mas é mais um dado para mostrar. Então, no 29 é 17%, no 35, 28% e no 45, 36%. Oscilação entre preço mínimo e preço máximo. Para o mesmo período, claro que o IPCA 29 foi lançado depois de 22, mas não tem tanto problema assim. IPCA 45 a 5,59 está no Q2. Teve essa pequena desvalorização. Então, uma oportunidade. 30 dias, preço médio 2.286. E a gente vê que nos últimos dias ele está girando em torno disso, sem grandes oscilações. É tudo meio que andando de lado, pessoal. E o IPCA 45 bateu R$ 1.300 em 3 oportunidades. 4, ele vai e volta. Olha, pessoal, de repente 1.300 pode ser um bom parâmetro aí. Que daqui a pouco ele não vai mais voltar. Daqui a pouco eu digo alguns meses. Preço médio dos últimos 30 dias, 1.295. Muito em linha, ó. A gente teve uma diferença aqui de R$9 da quinta para sexta, quando a taxa caiu 3 bases. Bom, o que aconteceu em 30 dias? Em 30 dias ele também subiu taxa e também se valorizou. Poxa, um IPCA tão longo como esse. Vejam que as exceções acontecem muito na marcação a mercado. Vamos ver um pouquinho melhor isso aqui. Então nós temos do dia 9 de janeiro, quanto que era a taxa? 5,69. A taxa subiu, olha aqui, pessoal, para 5,72. Acho que vamos colocar com uma cor, né? Vou colocar com uma corzinha aqui. A gente vai olhar a taxa. A taxa subiu. Subiu pouco, mas subiu. E o preço? Subiu também. Mas, Natan, não é a questão, não é assim, ó, a marcação a mercado, a taxa. A taxa sobe, o preço tem que cair, porque a taxa está no denominador. O preço atual é igual a valor futuro dividido por 1 mais taxa elevado a tempo. Dividido por 1 mais taxa. A taxa está embaixo na barrinha da divisão. Está embaixo. Logo, ela é inversamente proporcional. O problema é que os parâmetros mudaram, pessoal. Qual é a fórmula? Vamos colocar aqui, deixa eu pegar o bloco de notas. Aqui. Dá para escrever aqui, ó. Valor presente igual a valor futuro dividido por 1 mais taxa elevado a tempo, que é N. Essa é a fórmula. Então, pessoal, olha só. Que legal isso aqui. Quem entende isso aqui, não se enrola mais com marcação a mercado e não cai mais em cantos de sereia, tá? Porque quem entende isso aqui vê aonde que está o jogo verdadeiro. O jogo verdadeiro está aqui no VF. Valor futuro. O valor futuro mudou na fórmula do dia 9 de janeiro para o dia 9 de fevereiro. Por isso que o título se valorizou, apesar da taxa ter subido. Além do tempo ter diminuído um pouco também.
Mas qual é o valor futuro aqui? Ora, quem é cliente antigo do canal sabe que eu estou falando do valor nominal atualizado, do VNA. O VNA mudou aqui do dia 9 para este dia 9 de fevereiro. E subiu. Então, com a alta do valor futuro, os resultados são diferentes. E o VNA, como eu digo, puxou o preço do IPCA 45 para cima. Então, pessoal, quem não quer se preocupar com marcação a mercado, não precisa. Não precisa. Porque o tempo vai corrigindo as coisas porque ele puxa o VNA para cima. Então, faz esse fenômeno aqui de aumentar 0,5% quase, apesar da taxa ter subido 0,03. Já na semana, como a semana é pouco tempo, vejam que a oscilação é a mesma, olha aqui, ó. Na sexta anterior ao dia 9, ó. O VNA não mudou tanto assim, porque foi pouco tempo. Foi pouco tempo de inflação. Foi a mesma mudança. Mas aqui ele caiu de 1.304 para 1.300. E lá estava 1.294. Por que aqui o título sofreu marcação a mercado? Porque a taxa subiu e o preço caiu. Porque o valor futuro não mudou tanto assim. Ele não foi capaz de puxar a curva inteira de preços para cima. Porque foi pouco tempo. Quando você dilatar esse tempo, se você dilatar esse tempo, por exemplo, e pegar cotações na casa de 5,6 alto, 5,7, de 4 ou 5 anos atrás, você vai ver uma diferença chocante no preço. Agora, pessoal, vamos passar para os tesouros IPCAs com juros e nós temos mudança no rol. Então a gente tirou o 32, colocamos o velho amigo Tesouro IPCA com juros 35, que eu comprava quando ele era a longo prazo, e agora ele está como IPCA com juros de curto prazo. Que loucura, pessoal. Deu para fazer toda a estatística, tudo que nós temos aqui é novidade, apesar do título não estar disponível até o dia 5 de fevereiro, entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2024. Ele ficou fora do rol. Como a gente pode ver no gráfico do histórico de preços e taxas desse título, eles tiram os dados ali da curva de como a curva se comportou no período fora do rol. Outro dia a gente pode fazer a curva completa desse título. Mas dá para calcular tudo, pessoal. E olha aqui que interessante. Os quartis de taxas. Ele a 5,57 está no quartil 2 baixo. A mesma coisa que o IPCA 35 principal, que a 5,59 está no quartil 2 baixo. Ou seja, está mais perto do começo do que do Q3, como o IPCA 29 está mais perto do Q3. Opa, não é esse que eu quero mostrar. E de 2022 para cá, então todo o período aqui que a gente está vendo, ele estava fora do rol. Essas mínimas e máximas aconteceram sem a gente poder comprar o título, só vender quem tinha ele em carteira. Tá? A variação de preço foi aí de 16% nesse período. Nos últimos 30 dias a taxa subiu, mas o preço caiu. Aqui o VNA não foi suficiente para puxar a curva de preço tanto assim para cima. E nós já temos um preço médio, pessoal, de 30 dias, que pode ser útil aí para quem está pensando em comprar barato esse título. Então, qual vai ser a régua? R$ 4.418 nos últimos 30 dias. Mas ele não esteve, depois do relançamento, ele não chegou a pegar esse preço. Se a gente pegar o preço médio aqui dos dias que ele esteve disponível, esse valor seria 4.428. Seria R$10 um pouco acima. R$10 acima, média da semana de preço, tá? 4.428.
Esse título vai pagar na mesma data que o IPCA 55 com juros e está com um preço bastante parecido. Então, entre ele e o 55, eu diria que existem dois critérios. Se você quer o dinheiro antes, ou se você quer receber a renda, cupom de juros, por mais tempo. Bom, se é por mais tempo e pagar o mesmo preço, o 55 não tem nem discussão. Agora, pode ser eventualmente interessante comprar o 35? Pode. Por quê? Porque você vai ter uma oportunidade de reinvestimento. Como a gente está vendo, pessoal, como a gente está vendo assim vários títulos que rendem que nem um reloginho, isso acontece no último ano do título. Então, no 35 com juros, para quem pensa, por exemplo, eu não quero ficar com tanto dinheiro assim para 55, para receber lá em 55, porque todo Tesouro IPCA com juros tem dentro dele um IPCAzinho principal, tá? Que acumula. Então, eu quero reinvestir antes. Então, o 35 é uma excelente pedida. E aí, o detalhe que eu chamo a atenção é o seguinte: como no último ano ele passa a render que nem um reloginho, você poderá, em 2034, um ano antes, portanto, do seu, do seu vencimento, você poderá resgatá-lo antecipadamente, sem grandes prejuízos de marcação a mercado, para investir, por exemplo, num Renda Mais 35 ou no Educa Mais 35, que eu espero que continue no rol até lá. Mas tem essa possibilidade, pessoal, tá? Que pode ser interessante para alguns investidores que já montaram aí uma posição grande e querem usufruir desses juros como complementação de renda, tá? Nenhum problema nisso. E aí o 35 pode ser um complemento ideal pro 55, tá? Tesouro IPCA com juros 40. E esse título paga amanhã, pessoal. Paga amanhã, dia 15. Ele não saiu do rol. O 32 só saiu porque foi substituído. Mas ele não saiu do rol. A exemplo do que aconteceu com o prefixado com juros 33, que não saiu no rol nos últimos dias de dezembro. Claro, essa tela aqui é da última sexta-feira. E nós temos aqui, olha ali o 40, ó, podendo inclusive ser adquirido. Muito interessante, tá? Teve um comentário aqui de alguém que falou que comprou o 33 com juros e não recebeu o cupom. Se puder me detalhar melhor esse fato aí, porque, pessoal, vocês lembram quando o Tesouro deixava o título 4 dias úteis antes do pagamento do cupom fora do rol, você não podia comprar pela operacionalização, mas você podia resgatar. O que eu não aconselhava nunca, porque você pode ter problemas, né? Problemas de erro de cotação e esse pagamento ou não dos juros e tal. Então, pessoal, eu ainda acho que continua sendo. Quem escreveu aqui, pessoal, por favor, detalha mais a história, confirma pra gente, eu destaco o comentário, tá? Porque a gente precisa saber melhor isso. Porque se as pessoas estão tendo problema comprando aqui nesses dias em que os títulos estão mantidos no rol, mas que não eram mantidos no rol, e acabam não recebendo o cupom de juros, isso é uma falha grande do Tesouro. Então nós temos que saber isso para poder cobrar um posicionamento, né? Ou volte a retirar os títulos do rol 4 dias antes do vencimento, ou coloque um aviso. Você pode colocar um aviso. Qual é a última data com, por exemplo, né? O Tesouro pode colocar um aviso, a última data com. Acho que isso aí pelo amor de Deus, é o básico, né? Então, quem teve problemas, por favor, conta aqui pra gente, tá? Que isso é muito importante. O fato é
que o título não saiu. Continua sendo negociado, tendo taxas, tendo cotações. Eu não comprei, tá? Eu não comprei porque eu não quero arriscar. Se eu tivesse a intenção de comprar, eu compraria aqui até o dia 5 ou 6 de fevereiro, para justamente não entrar nesse risco, tá? Então, pessoal, o que aconteceu? O título está sendo negociado a 5,60, tá no Q2 baixo, a exemplo dos 35. Tem aí o preço médio de 4.515, muito parecido com o preço médio do 35. Claro que esse preço vai diminuir. Ele já diminuiu aqui? Não, pessoal, ele não diminuiu. Ó, ele tem que diminuir mais ou menos R$124, que é o cupom, tá? Então ele vai para 4.400. Ele vai ficar mais barato que o 35, inclusive. E pagando 5 anos mais de cupom. Então esse preço médio tende a cair. Sofreu um pouquinho de marcação no mercado, oscilação de preço de quase 20%, enquanto que o 35, 17%. E o 55, pessoal? Olha aí, todos os preços muito parecidos, ó. Preço médio abaixo de 4.500. Ó, tudo muito parecido entre eles. Uma oscilação um pouco maior. Ele está no Q2, ele está na divisão entre o Q1 e o Q2. Comecinho do Q2. Subiu taxa na semana e nos 30 dias, mas acabou sofrendo marcação ao mercado. Só o IPCA 45 e o 29 que conseguiram se livrar pela dinâmica de serem IPCAs principais. Bom, pessoal, o que dá para dizer? Dá para dizer que, bom, a 4.500 esse título aqui vai continuar mais caro que o 40. Aliás, ele vai voltar a ser mais caro que o 40, porque o 40 aqui estava mais caro que o 55, inclusive. Mas isso é efeito do cupom de juros. Bom, temos aí o pré-27 com uma semana só de negociação, o novo pré-31 e o novo pré-fixado com juros 35. Tem muito poucos dados, esses títulos são absolutamente novos, nunca estiveram no hall, então não tem história anterior, nem fechada de negociação, nem nada. Então são títulos que eu vou deixar um pouquinho mais de tempo correr, acho que um mês aí, para a gente poder ter algum dado mais extenso um pouquinho para poder falar, porque realmente fica muito estranho tá fazendo as análises estatísticas avançadas que eu faço aqui com 5 ou 10 dias, né? Não vai ter grande significado. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí dos dados. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.